Estamos começando aqui mais um Chama no Pod. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vocês que seguem o canal e nos acompanham. Temos 4 entrevistas completas já no canal. E nosso quinto convidado é Raimundo Lima. Se você não é inscrito no canal ainda, peço que se inscreva. Se está gostando do conteúdo ou se tem algum conteúdo que seja mais agradável para você, por favor, comente. Nosso convidado de hoje é meu amigo, colega de batalha e é uma pessoa que eu admiro muito. Raimundo Lima, comissário de polícia com 31 anos de casa. Hoje em dia está lotado na central de plantões da capital e é fundador da Associação de Agentes de Segurança Pública com Deficiência. Foi lotado no grupo de operações especiais e hoje vai nos inspirar e contar um pouco da sua história. Chama no Pod, Catita. Tudo bem? É um prazer receber o senhor aqui. Como eu disse na abertura, o senhor é uma inspiração para mim e acredito que é uma inspiração para muitos policiais. Eu me sinto honrado de ter o senhor aqui e, com mesmo todas as dificuldades, ainda está na ativa, e isso leva muitas pessoas que não querem trabalhar a se inspirar, não é isso? Eu só tenho a agradecer pelo convite, Danilo. Tive o privilégio de conhecê-lo ali na CEPLANC. Eu sou designado, uma luta que nós conseguimos para que o policial pudesse voltar a ser útil, né? Porque às vezes quando você se aposenta, né, os policiais muitas vezes, né, se entregam ao alcoolismo e fica naquela vida precisando fazer alguma coisa. E com essa readaptação foi muito importante a volta e eu retornei junto com esse pessoal. Na verdade, readaptação, para o pessoal que está assistindo, pode até não saber o que é, né? Readaptação é quando você exerce uma função, no caso da polícia militar, atividade de fim ostensiva, no caso da polícia civil, a investigação, você até exerce aquela função e, devido a uma impossibilidade física, você vai lá e se readapta às suas condições atuais para continuar trabalhando, não é isso? Perfeito. É isso mesmo. Quero escutar, né? Como entrou na polícia, eu acho que acredito que o pessoal também gosta de ver isso. Mas antes disso, o policial ele trabalha com o corpo, né? O seu instrumento é o corpo, né? Nada vai funcionar numa investigação, tanto que a prova tem um teste físico, né? Exato. E por isso você muitas vezes se machuca, né? na função. Junto contigo, Raimundo, nessa luta aí para readaptar, tem outros colegas que te acompanham assim? Nós temos o companheiro Gildo, né, que passou um tempo lá no sindicato, que na realidade, Danilo, eu passei 10 anos aposentado, e aí nós conseguimos, através da Associação de Agentes de Segurança Pública do Estado de Pernambuco com Deficiência, que no qual tu fundaste, né? Exato, eu fui o fundador junto com o Sargento Valdemar, da PM, o saudoso que hoje está nos braços do Senhor, Cabo Assunção, que ainda está em vida, graças a Deus, né, guerreiros que ficaram deficientes físicos, ou na verdade paraplégico igual a mim, por conta de dar o melhor da sua vida para proteger a população. O Valdemar ele foi vítima de um tiro nas costas em 1991 por um bandido que ele havia prendido. E na festa do Coco, lá na comunidade do Pina, na colônia, ele foi alvejado nas costas e ficou paraplégico. Assunção... Na covardia. Isso. Assunção, ele foi num assalto que teve e ele viu os 2 meliantes e aí ele sacou da arma e reagiu. Só que tinha 2 mulheres com os 2 homens que estavam por trás dele e o balearam nas costas. Também, ficou paraplégico. E aí nós nos encontramos, a minha situação... eu fui vítima de acidente automobilístico quando estava no GOI. Nós estávamos levando um sequestrador para ser ouvido em Caruaru. Que é o Grupo de Operações Especiais. Isso, o Grupo de Operações Especiais. E aí, à época, estava chovendo e o carro aquaplanou e capotou e terminou ficando vítima do acidente e fiquei paraplégico.
Mas o que é interessante é que Deus deixou o melhor. O melhor que a gente tem é a vida para ser vivida. Para ser vivida. E eu sempre, quando eu entrei na função policial, eu sempre dizia para minha esposa que um dia eu poderia não voltar. Eu sempre estive preparado para essa situação. É tanto que as pessoas chegavam lá, eu sempre estava sorrindo e sempre estava dando uma palavra de conforto, porque Deus me preparou para isso, né? E uma coisa que eu vou dizer para você que não é policial, e para você que é policial, eu entrei na polícia por conveniência. Eu vou dizer por quê. Eu não gostava da função policial. E a minha esposa estava grávida quando eu fiz o concurso para PM, porque eu entrei para ter uma estabilidade. Que idade? À época eu estava com 24 anos. 24 anos eu tinha saído da Mesbla. E foi o período que a minha esposa... Faz tempo, né? Faz tempo. Quem é recifense sabe que faz tempo. É verdade, velho. Que fechou em 1996, né? A Mesbla, né? Aqui não sabe, né? E aí, o que é que acontece? Quando eu entrei na instituição, aí eu comecei a conhecer o policial, a vida do policial. E dentro da caserna, né? O que ele passava dentro da caserna e o que ele passava fora da instituição. E aí, convivendo com as pessoas, eu aprendi a amar essa profissão. E é uma das profissões que nós, Danilo, devemos respeitar bastante. Porque você faz um juramento. Eu citei o caso de Valdemar e citei de Assunção. Esses homens estavam fora de serviço. E mesmo fora de serviço, eles não deixaram de ser policial. Uma vez policial, sempre policial. 24 horas policial. Esses homens, que eu digo, nós policiais, nós damos o que nós temos de melhor para a sociedade, como eu disse a você antes, né? Porque nós somos pessoas comuns, que para a sociedade as pessoas acham que nós somos super-homens. É verdade. Que nós somos diferentes. Nós somos diferentes, mas nós somos pessoas que somos pais de família, nós temos mãe, nós temos pais, nós temos amigos, filhos. Querem voltar para casa como qualquer outro. E querendo que o pai retorne para casa. E é isso que me motivou a voltar para casa, porque antes de pensar em mim, eu pensei nas minhas duas filhas. Eu pensei na minha esposa, que estavam me esperando, que queriam que eu voltasse. Não importa como eu estivesse. Quando sofreu um acidente, comissário, tinha quantos anos? Quando aconteceu o acidente, eu estava com 36 anos de idade. No caso, com 12 anos de polícia. Isso. Um terço da estrada, né? Porque a gente se aposenta com 30 anos, não é isso? Isso, exatamente. Estava com 12 anos de polícia, foi dia 5 de março de 2005. Me lembro como se fosse hoje. Né? Mas eu digo isso porque a polícia ela prepara o homem para várias situações. Ele prepara você fazer uma abordagem, como você fazer uma boa investigação, né? Como você entrar numa comunidade, né? Como você até negociar, né? Como eu fui do GOI, a gente aprende até a negociar uma questão quando uma pessoa tiver vítima, uma vítima tiver sob a mira de um revólver de uma pessoa e nós negociarmos para conseguir fazer com que aquela vítima, né? Trazermos ela com vida. Então tudo isso nós aprendemos. Mas a polícia nunca nos preparou para não voltarmos para casa. Nunca nos preparou para voltarmos assim. A polícia não nos preparou para isso. Eu acho que não há, na verdade, preparação para isso. Porque antes de sofrer o acidente, o senhor ganhou medalha, não é isso? Exato, eu tenho uma medalha Tiradentes na PM, por heroísmo, fui nos jornais, principais jornais daqui de Pernambuco, né, só a notícia em 2002, por ter prendido dois homens que tinham pego um veículo de assalto e no veículo tinha uma criança. Né? E aí, por instinto de policial, né, eu saí correndo ali da Avenida Rui Barbosa até a Agamenon Magalhães. Dá mais ou menos quantos km, você sabe dizer? Não uns km, não, mas dá aproximadamente uns 500 a 600 metros, mais ou menos. Eu acho que talvez uns 400 metros, mais ou menos. Mas eu era acostumado, porque eu fui atleta, né? Eu tenho medalhas também de atletismo. Mas já tinha imaginado que ele ia se enganchar no trânsito, porque é uma das vias centrais de Recife. Exato. Já imaginava que em algum momento ele ia ter que parar no trânsito. É porque é o seguinte, quando o
porteiro me avisou, ele estava parado no sinal da Rui Barbosa com a Rua das Crioulas. Se ele tivesse pego para Rosa e Silva, eu dificilmente iria pegá-lo, por causa do horário, era 8 horas da manhã, e ele seguiu em direção, que era o horário de pico, ele seguiu em direção a Agamenon Magalhães. Isso foi que facilitou, porque eu não sou um The Flash, mas assim, eu saí correndo para tentar pegar, quando o sinal abriu da Rua das Crioulas, e com a Rui Barbosa, quando abriu o sinal para ele, não dá para pegar, eu continuei correndo. E é engraçado que esse momento foi fotografado, um repórter fotógrafo do Diário de Pernambuco estava fotografando, e eu nem jamais imaginava isso. E continuei correndo. Quando chega na Agamenon, é uma distância de uns 10 a 15 metros, aproximadamente isso, o sinal abriu. E o policial ele tem que ter o raciocínio, ele tem que ser rápido, tem que raciocinar, tem que pensar rápido o que é que ele vai fazer. Como eu já estava com a arma na mão, eu só fui parar e mirei no motorista, por quê? Se eu atirasse no pneu, a munição poderia resvalar e acertar em alguém. Então, para não acertar alguém, eu preferia acertar nele. E... Estava sequestrando a criança. Isso, exato. Aí, teve até um caso terrível, não sei se o senhor lembra, em São Paulo, que a criança ficou presa, lembra uma situação assim? Isso. Já houve diversos casos assim, que vão roubar o veículo e não permite que a mãe tire a criança do veículo. É terrível uma situação dessa. E aí ele perdeu o controle do veículo e parou em frente ao Americano Batista. Eu continuei correndo. Já é mais uns 200 metros, 300 metros. Dá, acho que um pouco em 50 metros mais ou menos. E aí eu continuei correndo com a arma em punho, e o outro fugiu, e o outro que era menor ficou. O outro saiu correndo. Mas aí eu deita, ele deitou, e o pessoal seguraram. Eu digo, você segurou aí, e continuei correndo atrás do outro. Mas um cidadão veio com um veículo e abriu a porta, eu pulei no carro, segurei, que até Cardinô disse, isso é digno de uma cena de filme de ação, né? Cardinô na época fez esse elogio, né? E ele entrou na rua onde tinha a farmácia dos pobres, e era uma rua sem saída. Quando ele entrou, eu desci e prendi. Ainda conseguiu prender o que correu? Consegui prender todos os dois. Então consegui prender os dois e trouxe, coloquei os dois deitados no chão e recuperei o veículo, né? E a criança. Estava de serviço. De PO foi? Exato. Estava ali em frente do TRE. E aí, Danilo, naquele momento eu fui indicado porque a imprensa solicitou. Eu fui indicado porque a criança que estava lá era neto, na época do presidente do Ministério Público. Porque, para você, muitas vezes o policial que trabalha na rua, ele não é valorizado quanto que trabalha interno. Entendi. E quando eu fui receber a medalha Tiradentes, eu fiquei muito decepcionado. Porque eu olhei para o lado, a maioria das pessoas que estavam lá, os policiais que estavam lá, era de serviço burocrático. De rua só estava eu e Douglas Pitbull. Nós trabalhamos no 12º, e eu só olhei de rua, só estava no Nordeste recebendo aquela medalha. Em 1993, eu peguei um assaltante de banco, ele tinha roubado o banco e estava com a metralhadora Uzi. E naquele momento eu estava trabalhando ali na Guararapes, na época eu estava no BPTran. E quando eu vi os policiais correndo, aquela movimentação, eu vi ele entrando ali por trás dos Correios e eu dei o giro pelo outro lado. Estava com armamento... Eu estava desarmado, para você, porque na época... eu estava desarmado porque na época o armamento era muito caro. Era muito caro e nós ganhávamos um salário mínimo e um pouco mais do que o salário mínimo. Não dava para comprar uma arma. E a arma que nós recebemos da instituição, era melhor você estar desarmado. Né? Porque aquelas armas muito antigas, velhas. Né? Eu vou contar até a situação engraçada que aconteceu comigo depois disso. Né? E aí, eu dei o giro e disse, só tem uma forma. Eu disse, se ele aparecer aqui na esquina, eu vou derrubá-lo. Pronto, eu fiquei na esquina. Quando ele veio, ele olhando para trás, vendo o pessoal vir um pouco distante. E quando ele aparece na esquina, eu segurei ele e derrubei. Aí tem um advogado trabalhando no CEPLAN, que ele disse, rapaz, eu me lembro daquela cara como se fosse hoje. Eu achei tão interessante. Como você derrubou com tanta habilidade, derrubei e tomei a arma, só que o cara já caiu já apagado, né?
E aí os caras pegaram... Deu um ipom. E aí, o que é interessante é que a época que eu ganhei foi um elogio no BI, boletim interno, não foi nem no boletim geral. E porque eu pedi, eu tive direito a um final de semana. É coisa interessante. E hoje é bravura. Hoje você vê, teve aquele caso da Brinks, que você sabe, né? Tal, os policiais foram lá, não prenderam ninguém e tal, e terminaram tudo sendo promovido por bravura. Aí são coisas assim que a gente olha que passa-se os anos e a gente não vê a valorização do policial de rua. Certo. O policial que está na rua. O que custa, né? O que custa. Quem são aqueles que levam tiros, aqueles que arriscam a vida todos os dias para a população ter segurança. E as instituições não valorizam esses homens. Devia valorizar mais. O que eu ia perguntar na hora do... Começou a contar que ela estava com a Uzi. A Uzi é uma submetralhadora de 9mm. Isso. Aí eu ia perguntar, estava com um armamento similar? Estava com uma metralhadora? Estava com um fuzil? Aí, surpreendentemente, estava sem arma nenhuma. Sem arma nenhuma. Na coragem. Exato. Muita gente não iria nem estando com arma. Nem estando com arma igual. Quanto mais sem arma. É verdade. É porque, assim, Danilo, eu fui criado numa favela. Fui criado na beira da maré. A maioria dos policiais da minha época eram todos de comunidades carentes. Eram homens que entravam porque queriam ser policial. Já estava no DNA deles. Homens dispostos, que não tinham medo, né? Assim, por exemplo, eu era um brigador de rua, era um lutador de rua. E nós competíamos, assim, entre os grupos lá para ver quem era o melhor. Por exemplo, você lutava, na época não tinha o jiu-jitsu aqui, mas tinha o judô, nós tínhamos a luta livre, nós tínhamos o karatê, a capoeira, né, o boxe, né, e o pobre geralmente ele praticou capoeira ou boxe, né, é que eu gostava. E tinha um kung fu, então a gente fazia esses campeonatos. Então esse pessoal era disposto. Por exemplo, você sacasse uma arma para mim, na época era para cima de você, ou você atirava, ou então se você atirasse eu conseguisse tomar chuva. Então foi assim que eu fui criado. Para você que eu vou dizer que a minha primeira arma eu tomei de maluqueiro. Minha primeiro revólver que eu usei para trabalhar na polícia eu tomei de maluqueiro. Ele sacou a arma e ia matar o cara lá, eu tomei a arma dele, tirei o bichinho do chão e tal, e fiquei com a arma dele, pronto. E assim foi o meu primeiro revólver, foi assim. E assim, na nossa polícia, antigamente os homens eram todos brutos. Falando que era de comunidade carente mesmo. Que década? 80? Década de 80, 90, Marçal, dessa época ele vai lembrar disso. Né? Os policiais que entraram, então eram policiais diferentes dos policiais de hoje. Ele tinha a vocação, e a maioria dos homens eles eram destemidos. Entendi. Eles eram destemidos, né? Um colega que veio aqui, trabalha até no Core, ele disse que a única profissão que, quando começa o tiroteio, corre pra cima ao invés de correr, fugir das balas, é o policial. É o policial, mano. Esse exemplo que você deu do roubo a banco no centro da cidade caracteriza bem isso, né? Exato. Mesmo sem arma, correu pra cima. Você vai pra cima. Eu lembro uma vez que eu estava na faculdade, estava eu, João Fuinha, Valdeci, e quando nós descemos na cidade do interior, nós estávamos retornando de Arco Verde, uma mulher pegou uma faca e ela ia furar o segurança. E na hora foi imediato, eu fui lá e tomei a faca dela. Imobilizei e tomei a faca dela. Então assim, é instinto natural do policial, essas situações que... De risco, né? De risco. Mas demorou quanto tempo para você pegar o gosto por ser polícia, o tiro assim policial? Porque disse que entrou sem muita pretensão de ser um policial ativo, né? Exato. E após entrar? Após entrar, nós, na época, o curso de formação de soldado, na época, era de 10 meses. Eu passei 10 meses e ali nós formamos uma família. A minha turma, até hoje, nós nos reunimos, nós nos encontramos, todos os anos nós fazemos a nossa confraternização da minha turma da PM. Aquela família, a gente tá junto ali, olhando os companheiros e a gente vendo assim, que eram pessoas normais, igual a mim. E aí eu comecei a amar a polícia, eu comecei a compreender o policial, porque então quando você está fora, você não entende o que é o policial.
Você só vai entender quando você está dentro. É feito você conhecer uma pessoa assim e fulano dizer, rapaz, aquele cara ali não presta para nada. Mas você só vai conhecer verdadeiramente quem é a pessoa quando você convive. E só vai formar sua opinião. Exato, em relação. Então, para eu formar minha opinião e amar a polícia, eu tive que entrar e conhecer as dificuldades, né, os defeitos, e comecei a perceber que eram homens iguais a mim. E você vê companheiros assim, você vê companheiros tombar do lado, é mesmo que você está perdendo um irmão. Então assim, Perdeu muitos companheiros? Eu perdi muitos companheiros, né? Da minha turma mesmo, da minha turma de polícia, né? Eu me lembro de Aldivas, que nós perdemos Aldivas, Franklin, foi o último que faleceu. O que fez o cursical comigo na época no EB, Alves, nós chamávamos de Bill Doido. Ele morreu por conta foi em Prazeres, num roubo que estava acontecendo lá, e quando ele percebeu o roubo que ele viu, ele entrou em casa para pegar a arma para retornar. Estava de folga. Isso. Só que ao entrar, um dos bandidos estava próximo e viu e sabia que era policial. E o assassinou, né? Alves. E teve Xavier, teve um da nossa turma, né? Que ele foi o primeiro que morreu, ele cometeu suicídio. Aí você vai saber a pressão que tem sobre o policial. A pressão não é externa, é interna. Infelizmente, a pressão é interna. Né? A forma, às vezes, como as pessoas tratam o policial. E se o policial tiver a mente fraca, ele absorve aquilo e termina acontecendo que nós temos um fato muito grande dentro da polícia. Se você tem observado nos últimos anos, né, policiais cometendo suicídio, matando a família, atirando até no colega. Então, isso tem acontecido, que deveria ser trabalhado dentro das polícias, né? O psicológico, né? O psicológico de cada policial. Quando eu entrei na polícia, um antigão me disse que estava se aposentando, né? Aí ele disse assim, Zé Carlos, vocês conhecem, a turma chama Zé Carlos Champinha. Ele disse, Danilo, um policial que se aposenta com sanidade mental e com um físico saudável, ele tá abençoado, é um herói. Porque dificilmente você vai conseguir uma coisa ou outra, ou nenhuma das duas coisas, e às vezes fica pelo caminho, né? O caminho é espinhoso, feito o senhor tá falando aí. E em relação o preconceito, na época do senhor, tinha muito preconceito com policiais, não? A sociedade? Não só a sociedade, infelizmente também a gente encontra esse preconceito dentro da nossa instituição. Eu lembro... Em relação ao quê? Vou dizer a você. Certo. Vou dizer a você que uma experiência que aconteceu comigo quando eu estava lá no Guai, tinha alguns companheiros que eles sentiam bem comigo e queria, né? Eu lembro do Zé Carlos, ele queria me utilizar de todas as formas. Cheguei até a trabalhar de permanência, companheiro, irmão, né? Doutor Aníbal queria que eu fosse o primeiro policial com deficiência do Brasil. Zé Carlos era o comissário. É o comissário Zé Carlos, era o comissário de lá. Aníbal, o delegado. O delegado, que ele era o chefe de polícia. Eu conheci o doutor Aníbal na época do meu acidente. Né? No época do acidente me deu total apoio, deu muito a ele. Deu muito a ele, como também a Zé Carlos é meu irmão. Mas muitas vezes nos corredores, eu vi os companheiros dizer, o que é que esse cara está fazendo aqui? Já era para estar em casa e tal. E aí eu dava o giro, ia pelo outro lado e tal, e ficava cantando e tal, pra... Vocês estão entendendo? Outra também foi quando agora foi a questão dos designados, a volta de designados. Né? Eu e outros companheiros, nós fomos para nos inscrever, porque tinha uma vaga, um percentual de vagas para o policial com deficiência. E na época eu até não queria, mas o colega, pai, tu fizesse parte do projeto, vamos lá. E eu fui com um companheiro, não vou citar o nome, porque foi muito triste para mim. Nós fomos fazer, eu fui até com ele, vamos fazer o psicotécnico junto, eu fiz o psicotécnico junto com ele, fizemos tudo e tal. E por ele ter um problema na mão, dificuldade na mão, ele não conseguiu fazer perfeitamente. E aí ele foi aprovado no psicotécnico, mas é uma pessoa normal, que dava para ser utilizado no serviço burocrático, né? E aí o que aconteceu? Toda vez que nós chegávamos lá, as pessoas diziam, olha, vocês têm direito não. Eu disse, mas está baseado em quê? Não, porque não tem.
Era desse meu jeito. Aí não é perguntava outro comissário, o comissário dizia, não tem direito não. Colega botando dificuldade. Colega botando dificuldade. O delegado perguntava, tem direito não. Deixa eu só explicar. O designado é o policial que se aposentou. Isso. E volta ativa recebendo um valor para fazer a função, né? A função, exatamente. Aí o que é que acontece? Aí eu olhava assim pro colega e disse, meu irmão, não esquenta não. Ele disse, rapaz, mas eu achava que fulano era meu amigo. Eu digo, meu irmão, você vê agora, você está vendo do outro lado, como as pessoas nos veem, né? Porque na verdade nós somos os invisíveis. Nós somos os invisíveis que as pessoas só veem quando a gente grita, quando a gente fala. Quem diz, estou aqui. Então, quando nós gritamos que queríamos também voltar, nós começamos a aparecer. E aí, para você que... Eu acho que pelo erro deles me chamaram para fazer o curso. Eu fui fazer o curso da segunda turma. Na primeira eu não fui, na segunda eu fiz. Aí disseram, sabe que isso não vai ficar, né? Mas se eu posso fazer o curso, eu posso fazer o curso. Por que falaram isso não? Foi. Primeiro não queriam escrever. Exato. Aí depois chamou pro curso. Chamou pro curso porque tinha lá. Desestimulou a fazer, né? Isso. Aí nós tínhamos o quê? Teria que ter o porte de arma, a saúde tinha que estar ok e tinha que ter habilitação. Tinha uns 2. Aí eu acho que esse cara não tem deficiência não. Aí apareceu o cara lá na cadeira de rodas. Tá? E aí nós fizemos o curso e saiu a portaria. Quando fui pegar, eu disse, a tua portaria foi devolvida porque o Naju deu um parecer tal que tu não pode ficar. Aí tranquilo. Aí fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, a minha sogra disse, chegou uma ligação aí do comissário Luciano pedindo para tu comparecer na chefia de polícia. Eu não conhecia Luciano. Aí eu, tá certo, chego lá e tal. Eu disse, quem é o comissário Luciano? Aí o rapaz, daqui a pouco ele chega. Ele trabalhava com o Dr. Charles Gutierrez. E quando eu chego lá, ele disse, amigo, eu queria mostrar uma coisa pra ti. Quando ele mostrou lá, tava lá, o parecer da Unaju. O parecer da Unaju é o seguinte, parece que o policial em tela não tem nem porte de arma, nem habilitação. Aí quando eu vejo na outra página, tem o porte de arma e habilitação. Ou seja, você está apto para isso. O Dr. Charles Gutierrez disse que você está apto e tal. E na época o Dr. Joselito, que era o chefe de polícia, né? E aí ele disse, olha, agora a doutora Marta Virgínia, ela lá do CEPLAN, disse, está precisando de uma pessoa com você para ficar na recepção. E a portaria está lá, vai lá que a sua portaria vai lá e se apresente. Eu peguei, fui lá, me apresentei. Quando eu cheguei lá, disse que ela era de 24 horas. Aí eu disse, doutora, vê só, eu estava olhando aqui, não tem banheiro adaptado, né, para que eu possa utilizar, eu tenho precisado ir para casa, tá, mas eu tiro as 24 horas. Ela, pronto, tá certo, a gente organiza aqui para que dê para você ficar. E aí eu fiquei, pasmo você, né? Os 3 primeiros meses, o policial que mais produziu, que mais fez BO, foi um policial na cadeira de rodas. E atendimento ao público, eu estava atendendo o público como o público deveria ser atendido. Então, assim, a gente mostra que não é a deficiência. A deficiência, às vezes, aí você fala a deficiência está em cada um de nós. Cada um de nós temos um tipo de deficiência. Por exemplo, eu sou cego, ou seja, eu tenho deficiência visual. Quando eu não enxergo, o meu irmão está precisando de uma ajuda. Eu sou paralítico. Quando eu não vou de encontro ao irmão para dizer, irmão, o que você precisa? Eu sou surdo e mudo quando não falo. Para o meu irmão, e olha, a gente tem um valor que a gente olha assim, essas são as pessoas deficientes. São as pessoas que olham assim para mim ou para um cego, né, e dizem, poxa, esse cara não serve mais para nada. Esquece toda a sua história, tudo que você passou e tudo que você fez pela instituição. Quando o cidadão ele se aposenta, ele ainda é visto quando ele vai no sindicato. O sindicato, todo mundo se revê, tem um cantinho na sala dos aposentados, todos vão conversar. Mas se não for isso, não se encontram mais. Às vezes um ou outro cria um grupo, então nós temos um grupo muito bom que é o grupo dos comissários ali, que a gente fica ali debatendo, conversando, brincando e tal, mas você vê ali, é um momento que a gente está interagindo, aquilo é tão bom e importante, porque senão o homem ficaria esquecido. Você vira sucata. Às vezes você chega, porque até uma palavra bonita que vai mudar o designado, vai ser veterano. Você é um veterano da polícia, você chega numa delegacia e está lá
um policial novo na polícia, ele atende mal. Isso é tão ruim. O cara tem que olhar que aquele é um companheiro que chegou lá e deu a vida. As mudanças hoje que nós temos na polícia hoje aconteceu por causa daqueles homens que sofreram lá no passado. Como eu disse a você, quando eu entrei na polícia era um salário mínimo e pouco. E um quebradozinho que era um complemento que nós recebíamos. Pasme você, na Polícia Militar, quando eu entrei, nós recebíamos menos que um vigilante, menos que um motorista de ônibus. Era isso que nós recebíamos. Era o salário que nós tínhamos naquela época. Como eu disse a você, hoje eu digo para os novos policiais que estão entrando, vocês estão entrando no melhor momento da polícia. Primeiro, porque o salário não é ruim. Não é dos melhores. Deveria ser melhor. Mas o salário não é ruim. Segundo, quando você entra, você recebe uma arma. Como eu disse a você, eu trabalhei desarmado. Aí eu vou contar até a história da arma, que eu tinha esquecido. Eu fui para uma conversa na Joana Bezerra, e eu me armei com eu estava de patrulheiro. Patrulheiro fica o comandante, o motorista, e o patrulheiro fica atrás, que é para dar apoio. Né? Que é o homem que vai sacar a arma. Faz a segurança do motorista. Isso. E o que é que acontece? Eu me armei com a arma do batalhão, à época. E teve um tiroteio na Joana Bezerra, e quando nós chegamos lá para dar apoio, quando eu desci com a arma, que saí correndo, o tambor foi lá no chão. Plá! Rapaz, a turma lá na Joana Bezerra, o pessoal que tava assim... Atira como? Agora atira como? Lá vou eu pegar o tambor, botar. Então era melhor você atirar o revólver. Atirar. Outra coisa interessante que aconteceu, eu me lembro, foi em 1992, né, teve uma eleição, e antigamente o voto era marcado no papelzinho e nós tínhamos que levar as urnas para levar para o centro de convenções. E a eleição era até às 17 horas. E estava eu, Osmário, Falcão, Sérgio, Edson Lima, esses meus companheiros que estavam, nós estávamos lá, e tudo novo e a maioria desarmada. E quem estava armado? Estava eu, que eu levei a arma do meu irmão, ainda levei 24 munições. Se eu lembro, fora que estava, né? Porque o local, que era o Alto da Bondade na época, era muito perigoso. Ainda é. Né? Era muito perigoso. Ainda é bem perigoso. E aí... O outro que estava armado era o Osmário. Falcão, ele estava... o Falcão, hoje ele é um dos diretores da Aspra. Né? Ele vai lembrar muito bem, né? Se ele ver isso aí. Ele estava com um Badoc. Não. É, oi. Um Badoc bola de gude. Mas era mais eficiente do que os caras que tinham revólver. E aí o que aconteceu? Isso aí em 80? Não, isso foi em 92. Aí, aqui, olha. Aí, quando... Aí encerrou. Só que o cara lá, que era o chefão lá do bar, quando deu 17 horas, ele quis entrar. E Sérgio era um colega nosso, era bem forte. Né? E sim, ele estava armado também. A melhor arma que tinha era de Sérgio. E Sérgio era aquele serviço burocrático. Mas era uma lapa de homem, 1,80 m, dava quase 2 de mim na época. Aí o cara tava aí. Aí o cara chegou lá, empurrou o Sérgio, queria bater em Sérgio. Eu tava sentado assim na cadeira, levantei, digo, vai, que é isso? Aí peguei o cara e estraguei o cara todinho. E depois joguei ele lá fora, só o bagaço. Que era bruto mesmo, era bruto, fica um cavalo, pensa no cara bem ignorante. Aí joguei o cara lá fora, quando for dentro, o cara não veio com o pessoal. Veio com o pessoal pra... Mas era eleição de quê? Ele mandou uma menina lá para olhar. A menina observou quem estava armado. Em 1992, salvo engano, foi para o governo do Estado. Eleição para o governo do Estado, 1992. E aí o que é que acontece? Era urna de papel? Era tudo no papel. Botava até finado naquela época. Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Aí, quando eu tô ligando, deu meia-noite e nada de ninguém chegar. Aí eu vou por orelhão, que na época eu não tinha celular, eu fui por orelhão. Aí liguei pro 190 para mandar uma viatura para nos pegar, porque não tinha mais ônibus para nós descermos. E nós tínhamos que ir pro centro de convenções e levar aquelas urnas. Aí quando eu tô ligando, eu escuto os tiros. Aí lá vem Sérgio correndo. A arma dele é uma coisa mais linda desse tamanho, cadela seca, bonito demais. Ele passa correndo, eu digo, Sérgio, o que foi que houve? Não, tô atirando lá fora. Eu digo, quem tá lá fora? Tá o Osmário, o Falcão. Eu digo, tu tá correndo por quê, infeliz? Ele seguiu correndo. Aí eu digo, manda aí que tá tendo tiroteio. E saí pra dar apoio lá, os colegas que estavam lá fora, né? Aí quando chego lá, tá
Osmar deitado no chão, deitou no chão e pá, mano, veio também e tal. E aí Edson Lima vem Edson Lima. Eu digo, oxe, Edson, tu tá desarmado, tá fazendo o que aqui, homem? Ele disse, não, meu irmão, se acontecer qualquer coisa, eu pego tua arma. E aí não fica ninguém. E Falcão toma batocada. Bola de gude. Segunda Guerra Mundial era assim, né? E aí, meu irmão, a gente conseguiu resolver o problema. Quando a patrulha chega, o negócio já tá resolvido, a situação. A situação resolvida. Ou seja, um badoque e 2 revólver. Aí eu disse para Sérgio, quando terminou, eu digo, meu irmão, olha, o problema é que você está trabalhando comigo e você passar correndo, o primeiro tiro que eu dou em você. Porque jamais você deve abandonar o seu amigo. Os colegas, né? Mais os colegas. Uma situação aí ele pediu baixo da polícia. Ele pediu baixo, porque ele não tinha o perfil para ser policial. Vamos levar um tiro nas costas. Mas aquele negócio, poxa, tu tá aqui. Olha, meu amigo, olha, eu aprendi uma coisa com meu pai. Se você tiver com um amigo, se morrer, morram juntos. Se ele tiver certo, você fica até o final. Porque, querendo ou não, por mais que ele tenha corrido, os outros estavam contando com ele, né? Estavam contando com ele. E aí, essas são algumas experiências que eu tô falando assim. Segunda Guerra Mundial era assim. Badoque, um ficava com um fuzil. Exato. E o outro ia atrás para se ele morresse, ele pegava o fuzil. Aí você vê que é interessante. Falcão tá com o badoque. Você vê que por quê? Falcão era aquele cara que era maloqueiro. Era menino de rua e tal. Então, o menino de rua com badoque é um espetáculo. É meio que um revólver. É um revólver. Então a gente aprende a sobreviver. É por isso que eu digo, os policiais de antigamente eram diferentes dos de hoje. Graças a Deus hoje. Hoje melhorou muito, porque você entra com arma, tudinho e tal. A gente tem arma, tem estrutura, a folga é melhor. Você trabalha hoje do extra, você ganha uma verba. Na minha época não tinha extra não. Quando tinha greve, meu amigo, tinha um tal de aquartelamento, meu amigo. Você passava até terminar a greve. Dentro do quartel. Dentro do quartel. Quando tinha, por exemplo, tirar os camelô e qualquer coisa que tivesse, nós íamos lá a duras penas, né? Deixa eu só aí quando eu na Polícia Civil... A sardinha aqui pra minha geração de polícia, né? Hoje tá bem melhor. A gente entrou, já recebeu a carga pessoal, armamento, o salário é bem melhor, sem sombra de dúvida. Colete a gente recebeu e recebe capacitação. Eu quero mandar até um abraço pro pessoal da Cadepol, a qual eu tô fazendo um curso de tiro lá. Bom. E curso de tiro e abordagem, né? Isso. Sempre se capacitando, né? Mas tudo isso graças ao esforço dos policiais que passaram por situações precárias, né? Exatamente. Tudo que eu aprendi na polícia, eu acho que da maioria de vocês do Jovem Central, eu aprendi com um policial antigo. Eu também. Eu me lembro do primeiro tiroteio, né? Assim, eu era acostumado a atirar num alvo parado. Eu atirei de Bro de .50, atirei de FAP, fuzil automático pesado, de FAL, atirei de pistola 9mm no curso de cabo, né? Costumava jogar granada, né? Mas tem uma das coisas que a gente tem que entender. A gente tem que entender, na primeira vez que eu participei em 12º, né? Eu lembro de Pereira, quem eu chamava de Caveira, porque ele era aquele cara magro, parecia aqueles pistoleiros de bang-bang, sabe, né? E a gente tava numa situação, e daqui a pouco ele deu um cascudo em mim, ele deu um cascudo em mim com a correndo. Infeliz, tua munição já acabou. Veja, ele disse, quando você atirar no alvo, você tem que ter certeza que vai acertar, para você não acertar. Você atirou até em São Pedro. Atirou até em São Pedro. E aquilo foi uma lição. Então, você viu, quando eu atirei no cara que estava dirigindo o carro, eu atirei com a certeza que ia acertar o alvo. Entendi. Eu pensei e atirei. Já tinha uma certa experiência. Depois desse cascudo, eu nunca atirei que não fosse no alvo. E nunca mais errei um tiro no alvo. Assim, as armas antigamente eram um revólver, né? Era um revólver. A pistola chegou o quê? 380, chegou, acho que foi em 93. Foi que veio surgir a pistola 380. Chegar aqui para as polícias. Era melhor um badoque. Entendeu? Era melhor um badoque, porque era faca. Mas o revólver, para mim, é uma arma para mim extraordinária. Porque eu achei ele melhor do que a pistola, porque quando você atira, ele dá o giro. Tá, se falhar, a outra vai. Né? E depois que tá no jet lugo, era bom demais. Jet lugo, você era rápido. É bem com a pistola. Pra quem tem a prática, é rápido demais. Então, assim, a arma que eu sempre gostei foi o revólver. Ou então a faca. Conta aí um pouco sobre as vitórias aí na associação que o senhor criou. Na associação,
a vitória que nós conseguimos foi o seguinte, porque eu, Valdemar e Assunção, nós não fomos readaptados, porque na época não existia uma legislação, uma lei que nos desse esse direito de ser readaptado. Nós queríamos continuar. Então, essa luta da associação... Muito novos, né? Muito novos, assim, com muita coisa ainda para a polícia, né? Exato. Podendo realizar outras funções. Você ficar em casa é até, como eu posso dizer, desmerecer o profissional, né? Exato. Alguns querem ficar, mas os que não querem têm que ser abraçados pela categoria e pelos colegas policiais, né? Exato. Eu e Assunção, nós fomos no mesmo ano. Assunção foi vítima de tiro em fevereiro e em março eu fui vítima de acidente automobilístico, né? Nós temos a mesma idade. Nós estávamos com 36 e iríamos fazer 37. Eu farei em agosto e Assunção seria depois de mim. E já Valdemar Coelho, que também tinha a mesma idade também, ele foi em 1991. Em 1991 ele estava jovem, com 20 e poucos anos, né? Na idade de 1991 ele estava com 24 anos. Com 24 anos. Mas nós tínhamos a vontade e queríamos continuar, queríamos ser útil ainda para a polícia. E aí nós começamos uma luta, né? Conhecemos o que tinha Cílio Mohamed, né? Que hoje é o secretário militar. Ele tinha feito uma monografia em relação à readaptação do policial com deficiência, do qual ele levou o Valdemar para o Rio de Janeiro, né? Nas Olimpíadas e Paralimpíadas, do qual ele participou. E quando eu vi aquele homem fardado, ele chorando por usar a farda, o amor que ele tinha pela polícia, quando ele chorou, então a gente começou essa luta, que começamos em 2008, e no Praça Sem Barreira nós pegamos o governador, né? Edmilson colocou ele de frente para que nós estivéssemos ali e apresentou, e nós mostramos o projeto de readaptação dos policiais, que foi aprovado em 2013. No dia 28 de agosto, foi a data do meu aniversário, o governador do estado, Eduardo Campos, à época, saudoso, ele encaminhou para a Assembleia Legislativa. E aí eu pude contar um pouco da nossa história, quem somos nós policiais, quem somos nós os policiais, para que as pessoas possam entender, como eu disse, somos pais de família, somos pessoas comuns, como outros qualquer, mas nós temos um diferencial. Nós damos o nosso melhor. São nossas vidas para que outros possam ter segurança. E aí, quando teve essa readaptação, teve também um concurso, o primeiro concurso com vaga para pessoa com deficiência. E eu me lembro que no Fantástico teve uma homenagem a uma escrivã, que ela pediu uma música e tal, e ela naquele momento ela pediu, foi homenagem, mas ela não sabia nem como foi que ela entrou na Polícia Civil, porque surgiu essa vaga. Ela não sabe que foi através da luta de 3 homens, Valdemar, Assunção e Raimundo Lino, porque nós não queríamos que outras pessoas passassem pela mesma dificuldade que nós passamos. Sormani foi o primeiro bombeiro militar que aposentasse com os proventos de cabo, que fez o curso de cabo, o de sargento, e hoje é primeiro sargento do Corpo Bombeiro. Ele salvo engano, ele se aposentou ano passado, nós mantemos contato. Dá lembrança para ele aí. E um abraço, Sormani. E também a sua esposa, Olga. E ele foi um exemplo para o bombeiro, que ele também entrou no caminho, ele entrou conosco nessa luta também. E ele se deslocava de Caruaru para cá para entrar na luta. Então, assim, eu esqueci até de citar o Sormani, ele também fez parte desse grupo conosco, né? E teve um papel muito importante, porque ele nos representou quando ele estava ali, e foi mostrado na TV a formatura dele lá no Centro de Convenções, e quando ele deu aquele discurso, eu chorei feito menino por ver meu irmão Sormani ali, ele terminando o curso de cabo. E ele nos representou. Já eu, Valdemar e Assunção não poderíamos mais, porque a legislação não permitia, porque teria que ser 5 anos. Eu já estava há 6 anos aposentado, em 2013, me aposentei em 2007. E aí nós começamos outra luta, porque nós queríamos que tinha a guarda patrimonial da PM, e que com o Assunção e Valdemar, eles queriam novamente voltar a usar a farda, ser útil, eles queriam participar da guarda patrimonial, seria mais fácil.
para mim seria mais difícil porque nós não tínhamos nenhum projeto. Não tinha esse quadro. Não tinha esse quadro. Na verdade, tinha um projeto de lei que a doutora Margareth tinha feito, mas foi rejeitado pela PGE. E aí, na época, nós juntamos uma comissão para prepararmos o esboço e veio vários o setor jurídico para dar um apoio. Aí nós tivemos o Wesley Conte, que participou também das reuniões, que é promotor do Ministério Público. Nós tivemos juízes, nós tivemos começou com o doutor Francisco, o primeiro delegado que participou. Depois veio o capelão também para dar uma força, também o capelão Daniel. E os trabalhos encerrou com a doutora Conceição, né? E aí, em 2017 são chamados os primeiros designados, no qual eu quase que ia ser barrado, mas terminei entrando na segunda turma e já vou fazer 6 anos agora em setembro. E sinto orgulhoso de fazer parte da instituição policial, Polícia Civil. Eu sinto orgulho de trabalhar num local que se chama CEPLANC, onde as pessoas não me olham como um policial com deficiência, mas olham como um policial eficiente. A gente trabalhou junto lá, não é isso? 2 anos. O pessoal tem o maior respeito, e eu tenho o maior respeito por eles. Todos os gestores que passaram lá, todos eles me olharam com um olhar especial e viram que eu tinha muito a contribuir. E eu agradeço a cada um deles. Um salve pro pessoal da CEPLANC, é a segunda vez que eu mando um salve para o pessoal da CEPLANC. É a minha família ali, é a segunda família que eu tenho abraçado e eu me sinto bem. Cada turma eu trabalhei em todas as turmas ali e assim, eu só tenho a agradecer com aquela turma abençoada, aquela família CEPLANC, né, que para mim é o melhor lugar. Por exemplo, eu trabalho demais BO, eu gosto de fazer BO. Eu gosto de movimentar, eu gosto de ir nas salas, gosto da polícia, né? Eu gosto da polícia. Para concluir, comissário, foi ótima a conversa com o senhor. Mas para a gente concluir, eu queria agradecer, né, por essa história que o senhor deu, para mostrar o que custa manter a sociedade como está, com a segurança, a gente podendo fazer as coisas que a gente faz diariamente, andar nas ruas livremente e mostrar que não é fácil manter a lei, né? Manter a ordem. Nada disso é fácil, tudo isso custa. E por muitas vezes custa a vida e a saúde de diversos policiais. Exato. Isso é um exemplo aqui. É um exemplo de resistência, porque por mais que pudesse estar em casa aposentado, como alguns colegas falaram, de maneira infeliz, não está. E dá muito exemplo aos jovens, que tem alguns jovens que, com toda a saúde aí, não querem trabalhar. A gente tinha comentado uma coisa no outro podcast policial, que é: na polícia você tem que gostar. Porque se for pro salário, não venha. Porque o salário não vai dar a sua saúde, não vai dar nada que você pode perder que não tem preço. Não é isso? Mas o orgulho de ser polícia, você ultrapassa diversas barreiras. O senhor se arrepende de ter entrado na polícia? O que é que o senhor tem a dizer desse tempo que passou e ainda está conosco aí na casa? Danilo, primeiro eu tenho que agradecer a meu Deus. Amém. Agradecer esse Deus maravilhoso que me proporcionou, né, fazer parte de duas instituições diferentes, mas ambas trabalham com segurança pública. Pela segurança pública. Eu não me arrependo, e se pudesse voltar, faria tudo de novo. Pudesse voltar o tempo, eu faria tudo de novo. E porque Deus me fez policial, porque Deus me proporcionou fazer parte da família policial, a qual eu aprendi a amar e amo demais a instituição e a família. Eu fico triste quando eu vejo os colegas brigando por besteiras ruins, mas isso acontece em toda a família. Verdade. Família é assim mesmo. Família, um briga para um lado, um briga para o outro, mas daqui a pouco está todo mundo junto. Mas no final das contas, nós contamos com a família. Verdade. Na hora do sufoco, a família está ali junto. E é isso que me motiva, é isso que me faz continuar. Porque a Polícia Civil, eu aprendi muito. Trouxe uma bagagem de fora, 12 anos de PM. Trouxe uma bagagem de fora, trouxe já uma bagagem para PM do
do EB e das ruas que, na qual foi criado, né? Então, assim, essas experiências me trouxeram uma maturidade maior. E só entrando na polícia eu pude compreender o que é a polícia. Obrigado, comissário. Deus abençoe. Para você que nos acompanhou até aqui, dá um like aí, dá uma moral pra gente, dá uma moral pra história do comissário, que é forte e linda por demais. E se inscreve no canal. Toda quarta, novo episódio. Chama no Pod Catita.